dias que a gente sabe que é amada por Deus, que nós fomos comprados por um alto preço, e nossa, como eu sou amada por Deus. Mas mesmo assim, nós ainda nos sentimos insuficientes. E hoje eu quero conversar com vocês sobre insegurança. Não como alguém que já venceu tudo, nossa, a mais, não. Mas como alguém que está aprendendo no processo. E quanto mais eu estudo sobre emoções, autoconhecimento, mais eu percebo como isso conversa com a nossa fé. Insegurança, eu já adianto aqui, não é só se achar feia ou menos interessante. É viver se medindo pela resposta dos outros. É achar que o nosso valor muda conforme nós somos vistas, escolhidas ou elogiadas. Sabe aquele exemplo de um dia alguém elogia e a gente, nossa, eu sou maravilhosa mesmo. No outro, alguém some e parece que tudo desmorona. E falando bem rasgado aqui pra você, isso cansa demais. A verdade é que insegurança não nasce de um dia para o outro. Ela vai sendo construída com o tempo, com palavras, com experiências, comparações. Quem nós éramos quando crianças, quem eram as nossas referências, os ambientes que convivemos, tudo isso vai moldando quem nós somos hoje. E na psicologia, se fala que até os 10 anos a identidade da criança já está sendo formada. Então, agora pensa aqui comigo. Quantas palavras, situações e comentários essa criança absorveu? Talvez você ouviu por anos que não era boa o suficiente, que você não era uma filha perfeita. Ah, porque a filha da tia Maria é maravilhosa e você não. Ah, mas todo mundo tirou 10 e você tirou 5 naquela prova, mesmo você estudando tanto. E eu te entendo. Eu te entendo porque eu passei por muito disso. Isso vai construindo a nossa insegurança. E agora eu quero dizer com muito amor sobre o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Salmo 139, 13, no versículo 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, e as tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Quando eu diminuo quem eu sou, eu não estou sendo humilde. Eu não estou sendo, nossa, eu não sou boa o suficiente. Não. Eu estou sem perceber discordando, sendo descontente com o Criador, com aquele que me formou. Observe aqui esse versículo que eu acabei de ler para vocês. Davi, ele olha para si mesmo e reconhece a grandeza de Deus, a maravilhosa graça que veio sobre ele. E quando eu digo, eu sou terrível, eu não sou boa, ninguém gosta de mim, Deus errou comigo, eu estou dizendo que a obra de Deus em mim, o que ele fez em mim, não é maravilhoso. E muitas vezes a insegurança, ela revela em nós a nossa ingratidão. Não aquela ingratidão de, nossa, tudo terrível. Se bem que algumas vezes é assim, né? Mas daquela forma de não reconhecer quem somos em Cristo. Nós começamos a olhar para a grama do vizinho, eu já disse aqui, para outra pessoa, para aquilo que ela está construindo. E eu costumo dizer, será que a grama do vizinho é verde mesmo? Ou é grama sintética? A gente não sabe que o outro passa, a gente só vê um pedacinho pela janela. Em Gálatas 6,4 vai dizer, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E quando se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Insegurança vem de não reconhecermos o nosso valor no Senhor. E quando eu entendo quem eu sou em Deus, a visão das outras pessoas não desaparece. Não é de um dia para o outro que vai desaparecer, mas ela perde o controle sobre mim. Nós fomos criados por Deus, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, lá em Efésios 2:10. Como eu digo lá para os adolescentes, vocês não foram criados aleatoriamente. Deus não tinha nada para fazer no céu, então vamos criar aqui a Maria, vamos criar aqui o João. Não! Vocês foram pensados por Deus. Vocês são criação de Deus. Obra realizada em Cristo Jesus. Vai dizer que a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Semelhança de Deus. Olha o peso disso. Ele soprou o ar
em nossos pulmões. Nós estamos vivos porque a graça de Deus está sobre nós. E a verdade é que o processo da cura da insegurança, ela não é de um dia para a noite, que eu já comentei aqui com vocês. E isso, ser curada, não é mais se sentir insegura, porque todos os dias a gente vai ter um tantinho assim. Mas é reconhecer quando a insegurança aparece e escolher não ser guiada por ela. Então, por exemplo, apareceu aquele comentário de: será que eu sou boa mesmo? Será que eu mereço isso? Não. Agora eu vou analisar esses meus pensamentos, eu vou colocar em pauta: será que isso é verdade? Ou será que é um excesso de tela? Será que é um excesso de pensamentos, de coisas que foram vistas em mim, no meu passado, e que agora está vindo à tona, fazendo com que eu duvide de quem Deus é em mim? E que a gente aprenda a se ver como Deus nos vê. Antes de tentar nos provar, a gente não precisa provar nada para ninguém. Não precisamos tentar fazer com que a outra pessoa goste de nós. Isso é o papel de cada um. E a verdade é que toda vez que nós nos produzimos, você vê que até a escolha da nossa roupa revela o por trás, o porquê que eu escolhi aquela roupa. Você pode dizer: eu vou desleixada mesmo, é o que tem, peguei a primeira roupa, mas vai dizer que você não tem um cuidado com você mesma. Você não pensou naquilo. Você não pensou em cuidar de si mesma. Tudo isso vai revelando um detalhe. Ou quando você se produz demais. É maravilhoso nós nos cuidarmos. Eu amo looks, eu amo tudo maravilhoso. Mas tem que avaliar a intenção. Será que eu estou me produzindo muito para que aquela pessoa, para tal pessoa, quando me ver, se apaixonará por mim? Ou eu não preciso de adornos, que é tantas coisas, para provar o meu valor? Existe um meio termo entre isso de ser escolhida, de tentar provar o seu valor. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de rubis. Olha isso, gente. Olha isso. Sabe o que é rubi? Uma pedra muito preciosa. E pedras preciosas, elas não se encontram assim aleatoriamente. Não. Elas são achadas. Elas são procuradas. Porque alguém entendeu o valor dela. Você não precisa se produzir inteira para alguém então te ver e, nossa. Não. Eu já disse que a palavra do Senhor já nos diz que há um tempo certo para todas as coisas. Esse tempo talvez seja para você se curar das suas dúvidas interiores, dos seus medos, das suas inseguranças, e olhar para o Senhor. E olhar para você e dizer: não, eu não preciso ser salva, eu não preciso ser resgatada aqui do meu castelo. Não, você já foi resgatado em Cristo Jesus, você já foi salvo em Cristo Jesus. A outra pessoa que vier, ou se você já está em um relacionamento, ela está aí, ou virá, para complementar, para que seja para a glória de Deus. Então, a verdade é que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós entendemos o nosso valor em Deus. Porque se eu passo o meu tempo mais em telas, mais em filmes de romance, e nossa, aquela menina é perfeita, quase a Regina George, referência de Meninas Malvadas do filme. Lá no filme, ela era mais top, e todo mundo gostava dela, isso. E todas as meninas queriam ser como ela. Não, vocês não precisam ser como alguém top. A sua referência deve ser Cristo Jesus. Deve ser Cristo, o que morreu na cruz por nós. O maior exemplo de servo. Aquele que se humilhou. A verdade é que humilhação não está em alta nos dias de hoje. Mas se nós queremos ser mulheres parecidas com Cristo, nós precisamos entrar no nosso secreto e nos humilhar.
humilhar desse orgulho de querer ser a mais top, isso, aquilo, e querer ser alguém que Cristo se agrade. É um processo constante. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais dele eu tenho em mim. A verdade é que nem tudo que o mundo aplaude é aprovado pelo céu, é aprovado por Deus. Então, antes de você querer ser aprovada aqui na terra, se preocupe em ser aprovada por Deus. E é isso, meninas maravilhosas. Não se esqueçam de que isso é um processo, tá? A gente ouve esses episódios, é uma bênção, mas é um processo que Deus está te chamando para cura. Assim como a passagem do cego Bartimeu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E Jesus está te perguntando hoje: o que você quer que eu faça? E você diz: Senhor, eu quero ver. Muda a minha visão, melhora a minha visão sobre mim mesmo, sobre aquilo que eu tenho ouvido, não só a minha visão, mas os meus sentimentos muda. Porque se a minha visão está embaçada, se a minha visão está corrompida, é só Cristo que pode me dar uma nova visão. Uma visão em Cristo Jesus, que eu comece a olhar para Ele. Meninas, que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio. E até lá, fiquem com Deus.